Bom, qual que é a dinâmica do Hot Seat? Vocês já participaram? Alguém já participou de Hot Seat? Não. Como é que funciona? A gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Então, uma pessoa levanta a mão, e aí ela é escolhida, vocês vão levantar uma é escolhida, e aí vocês vão fazer perguntas para a gente, tá? Perguntas do negócio de vocês, de desafios que vocês estão encontrando. E vocês podem, no momento do Hot Seat, direcionar para começar com um de nós três, ou dizer se quer a contribuição dos três, tá? E aí a gente vai dar o nosso ponto de vista. Normalmente, cada um tem no máximo 2 minutos para dar a resposta para vocês. E vocês têm 1 minuto para fazer o resumo, como se fosse um pitch de elevador, 1 minuto para eu trazer a pergunta. E aí, depois, a gente pode ter a contribuição de mais alguém do grupo, ou seja, a gente respondeu e mais alguém do grupo de vocês quer contribuir com a pergunta dessa pessoa. Joia? Então, beleza. Então, vamos começar. Quem é o primeiro que quer fazer alguma pergunta do seu modelo de negócio, algum desafio que está encontrando? E antes disso, vamos só falar o nosso background, que é importante até para vocês ficarem mais fáceis com as perguntas. Pode começar, Carla. Obrigada. Eu sou a Carla Vaz. Eu hoje ajudo empresas a executarem seus planos através da liderança, da construção de uma cultura para poder ter resultado. Cultura é negócio. Eu tenho uma experiência em empresas de vários setores. Eu fui executiva de banco, executiva de indústria, professora de MBA da Poli, da USP, na Fundação Getúlio Vargas, no MBA de RH Estratégico, e há 8 anos eu mentoro empresários e faço transformação de empresas, sempre focado no business. Eu acho que essa é uma conversa diferente, que cultura é negócio. E a base da cultura é formada por pessoas protagonistas, é outro comportamento que eu estudo há mais de 20 anos, né? Inclusive, fui estudar ciência para entender por que a gente se comporta como vítima, e a gente nasce vítima. E também sou escritora e mãe de 2 meninas e um monte de outras coisas. E mentora do Êxito há 4 anos. Meu nome é Alisson Zigulich, comecei muito cedo como programador, aí eu montei uma agência de marketing digital de 2009 a 2014. Lá eu desenvolvi uma metodologia que eu utilizava para escalar os negócios. A partir disso, eu vendi essa agência e comecei a comprar partes de outras empresas e eu aplicar rapidamente essa metodologia. E depois de 6 a 10 meses, eu vendia a empresa para o próprio dono, né? Ficava 6, 10 meses lá dentro e vendia. Essa metodologia eu fui adaptando com o tempo. Nesse período, eu devo ter comprado e vendido 7 empresas. Depois, eu comecei a construir as minhas próprias empresas do zero. E hoje eu tenho uma holding, que são 7 empresas na área de tecnologia, indústria, tem empresas de treinamento, de educação, né? E basicamente é isso. Resumo. Alisson. Ah, tá. Oi? O nome da empresa? Da holding é Acelerar. ACLR. Aquela lá é a Great Pages, que ele comentou lá. Bom, gente, para quem você já me conhece, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Eu comecei na IBM, na verdade comecei até antes, muito nova, com 12 anos eu já era uma empreendedora na frente do comércio do meu pai, mas na IBM foi onde eu desenvolvi minha carreira, onde eu fiquei quase 16 anos, onde eu tive 9 posições, incluindo cadeira de liderança, onde eu tive a oportunidade de também fazer assignment fora, levar clientes para outros países e até fazer consultoria na Índia. Nesse ecossistema, eu tive a oportunidade também de ir para Israel, conhecer o ecossistema de startup, fui para o Vale do Silício, conheci o ecossistema e fui cada vez mais me envolvendo com esse ecossistema de startup. Foi quando eu tomei a decisão da minha mudança da IBM e abri uma startup no segmento de mobilidade e abri uma consultoria. Nesse contexto como um todo, eu já estava envolvida, mais ainda com o ecossistema de startup, porque eu já era mentora, já avaliava, já fazia parte de boards, de aceleradoras, inclusive a aceleração da Fiesp. E aí eu entrei também para ser investidora de startup. Hoje eu sou investidora pela Bossa Nova, faço parte do comitê da liderança de 2 pools, que é o Pool Ladies e o outro é o Pool de Inteligência Artificial. Lidero o Conselho Consultivo do Instituto Êxito, sou head de startups e empreendedorismo na ANEFAC, que é uma associação, que eu atuei bastante tempo como vice-presidente lá. Me envolvi no cenário de colunas, então eu sou colunista em 7 veículos, Startupia, Adnews, Empreenda, Fizec, da própria ANEFAC, o próprio Êxito, que vocês também têm a oportunidade de conhecer, o Empreenda.
e colunista na Nova Brasil FM também. Toda terça-feira de manhã, 6h30 da manhã, aparece meu conteúdo lá ao vivo, Tecnologia Sem Complicação. Então, eu estou envolvida nisso, sou mentora nos programas do Roberto Chiniachik, mentoras nos programas do próprio Êxito, e também lancei um curso da Startup ao Equity, que é um infoproduto online, e tenho mentorias também com as empresas, que envolve o aspecto das consultorias. E palestrante também, falando de investimento em startup, falando de empreendedorismo, falando de tecnologia e inovação. Então, eu venho desbravando bastante coisa e, na verdade, eu acho que tudo isso é um aprendizado que eu tenho tido na vida, porque todo mundo fala, é um monte de coisa, mas é um monte de coisa que eu estou vivendo. E eu acho que o mais rico de tudo isso são as pessoas que eu trago e me conecto e vou aprendendo com elas no meio dessa jornada. Então, é um prazer estar aqui. E acho que é isso. Vamos trocar aqui e a gente vai vendo como que vai ser. Obrigada. Quem começa? Aí, ó, um de cada vez. Vamos lá. 1 minuto. Boa Tem tarde. como colocar um reloginho? É? Ah, ótimo. Coloca de... Ah, tá bom, vai. 1 minuto para fazer o seu pitch, só para a gente fazer organizado. Ou você controla? Só... Tá, peraí. É para fazer um pitch? Não, a sua dúvida, Ah, desculpa. tá. Beleza. Bom, minha pergunta é para o Alisson. Alisson, me chamo George, sou empreendedor da educação, mais especificamente da educação para o futebol. E na tua mentoria você falou sobre ciclos de crescimento, né? Eu gostei da teoria que você fundamentou sobre planejar crescimento. O que você recomendaria em termos de contratação de líder, head, da área de growth, marketing, para uma empresa, por exemplo, que está nessa pegada de dobrar, crescer 2, 3 vezes em relação ao ano anterior? Quais habilidades, o que você avaliaria e, principalmente, onde você buscaria, que perfil você buscaria, que eu estou justamente nessa fase. Nossa, obrigado. Jorge, né? Cara, vamos lá. Liderança é sempre o desafio, né? Eu acho que todo mundo que cresce rápido, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é justamente passar por isso. E sempre quando eu falo dos ciclos de crescimento lá, e eu acabo falando em alguns ambientes que a gente fala mais focado nas lideranças e mais focado na estrutura do negócio e não só na estrutura de marketing e vendas do negócio, né? A gente comenta sobre liderança, né? É óbvio. Quando a gente vai falar de crescimento, a gente precisa de líderes. O ponto é, hoje, todas as lideranças que eu tenho, elas foram construídas dentro do negócio. Tá? Então, hoje, tanto é que a holding ela foi construída em cima disso. Se eu não tinha líderes internamente, eu trouxe eles para dentro de uma das empresas e, em algum momento, fez sentido ele liderar algum projeto específico, alguma empresa específica. Uma das fontes maiores hoje de liderança que eu tenho são os meus treinamentos. Uma das coisas que eu percebi que tinha muita conexão com o resto do grupo era manter os treinamentos, porque eu parei de dar treinamento durante quase 2 anos, entende? E eu acho que foi a época mais difícil de conseguir gente boa para trabalhar comigo. Então eu voltei a dar treinamentos principalmente para achar gente para dentro das empresas. Então hoje eu busco lideranças através dos meus treinamentos. Então, eu atraio um tipo de público específico para eles, já com o objetivo de talvez trazer a pessoa. Compra de empresas também faz muito sentido, porque algumas das empresas que a gente tem hoje, a gente comprou, por exemplo, uma indústria de café em Minas Gerais. Quando eu comprei a indústria, tinha líderes lá. Eu consegui puxar um para dentro e, tipo assim, reajustar a empresa lá, e eles cresceram muito mais rápido, mas aquele cara fazia sentido dentro do outro no negócio nosso. Então, construir os líderes internamente e buscar, tipo assim, uma das formas mais incríveis que eu já achei foi dar os treinamentos para eles, entende? Buscar líderes para Recrutamento. Hã? A tua estratégia de recrutamento é promover treinamentos contínuos, abertos, por exemplo, porque vai estar sempre passando gente boa ali e você vai estar de olho. Eu vendo os treinamentos justamente para atrair um público específico, né? O resto é tudo liderança interna. Assim, o que eu atraio de fora é dos treinamentos. O resto é tudo desenvolvido interno. E aí você faz continuamente esse recrutamento / treinamento. Sim. Cada 3 meses eu tenho treinamento. Um dos principais focos do treinamento é trazer pessoas para dentro das empresas. E eu acho que também pensar em criar um banco de talentos, né? Que no caso é o que você deve fazer na hora que você realiza os treinamentos. Eu, por exemplo, no cenário de Big Corp, eu a cada 2 anos e meio eu queria mudar de posição. Eu já tinha isso no meu roadmap de desenho de próximos passos. Então, dava 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava sabendo que eu ia olhar uma outra posição. Só que para eu mudar para essa outra posição, eu preparava alguém.
Porque nunca um líder quer tirar um funcionário porque a área dele vai ser impactada. Então, quando eu preparava alguém para assumir a posição anterior que eu tinha, era mais fácil de eu chegar e negociar uma nova vaga. Olha, tem aqui essa pessoa, ela está aprendendo o que eu faço, tem chance dela assumir o meu lugar, eu posso ir para outro. Então, pensar nisso também é importante para as próximas fases que a gente quer seguir. Até para complementar, assim, eu acho que, para resumir a minha ideia, é o seguinte: eu acho que a forma mais prática de tu ter certeza que tu vai ter gente sempre no futuro é tu pensar nisso todos os dias, entendeu? Tu não pensa liderança quando tu precisa da liderança, tu pensa liderança sempre. Então, tu vai desenvolvendo essas pessoas, entende? Eu sempre brinco que o líder aparece antes do projeto, né? Então, eu já tenho líderes dentro da empresa que eu sei que se eu pegar algum projeto, eu sei que ele é o cara, entende? Então, continuamente desenvolvendo. E daí tu vai acertar com alguns, vai errar com outros, mas se tu sempre tiver alguém, principalmente um tático ali que está liderando alguma equipe específica, tu vai treinando ele, vai mantendo ele mais próximo, ele vai ser um líder melhor e rapidamente tu consegue colocar ele até num projeto tocando sozinho. Algum ponto? Respondeu? A liderança precisa estar na sua agenda estratégica como coisas importantes. Qual é o grande erro que muitos empresários cometem? Atuar no que é urgente, porque a coisa está ali pegando fogo. E desenvolver pessoas, desenvolver líderes, é a parte importante do seu negócio e é onde, justamente, grande parte dos empresários não investem tempo. Então, se você quer ter um bom time, como o Alisson falou, é todo dia. E tem que estar dentro da sua agenda estratégica, de coisas importantes a serem feitas. E ter muito claro, quando você vai contratar alguém, o que você oferece para essa pessoa. Alguns anos atrás, eu fiz um curso com Nola Bushnell, que foi o fundador da Atari, que contratou o Steve Jobs pela primeira vez. E ele falou uma frase que me marcou muito, que é o seguinte: uma empresa é um outdoor ambulante que fica 24 horas no ar. Então, a melhor forma de você atrair bons líderes para a sua empresa é se a sua empresa for boa de dentro, porque uma empresa só é do lado de fora aquilo que ela é do lado de dentro. Uma empresa é um outdoor que fica 24 horas por dia piscando. Eu sou legal, não sou legal, eu sou confiável, não sou confiável. E aí você atrai as melhores pessoas para trabalhar com você. Excelente. Alguém quer contribuir? Alguém? Alex? Tratar desse assunto de liderança, ela sempre abre muitas frestas, muitas brechas para comentários, para percepções, insights. Então, é importante a gente procurar ser mais assertivo possível nessa comunicação. Mas, tanto do ponto de vista do empreendedor, que é o caso dos alunos, mas também da nossa posição enquanto colaboradores de um CNPJ, existe um conceito que precisa estar muito bem alinhado quando se trata de liderança ou a busca pela liderança, né? Imagino que o desafio dos empresários, dos empreendedores, seja formar um time de líderes, de modo que comunique a cultura, a missão e propósitos da empresa para os seus liderados e assim faça todo o processo fluir. Mas como lidar com um modelo mental de um líder desse que não quer formar os próximos por conta de medo de perder a sua própria posição? Então, isso é um desafio grande de enfrentar. A gente, enquanto colaboradores, enfrenta isso, né? Ou incorre no risco de enfrentar esse tipo de problema, de não formar alguém com medo de ficar no meu lugar. Um empresário incorre no risco de estar buscando um time de liderança forte, por quê? Porque o time dele de líder pode ter medo de formar alguém e tomar o seu lugar, e isso gerar um turnover dentro da empresa. Então, como lidar com isso dentro desse ambiente? Bom, se você tem uma equipe de líderes que tem medo de ter gente forte, troca todos os líderes. Primeira coisa, devolve para o mercado. Né? Promove para o ambiente, promove para o mercado. Líder precisa ter firmeza emocional. Firmeza emocional é eu dar um feedback assertivo, que é uma comunicação honesta e respeitosa. Honesta é eu dizer o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de ruim. E respeitosa é você cuidar da forma. E é aí onde muita gente erra. E ser respeitoso, dar feedback para um líder é ser respeitoso, porque você está trabalhando o desenvolvimento dele. E aí tem um conceito muito importante que eu aprendi na minha trajetória. Eu trabalhei com grandes líderes desse país
E tive a oportunidade na minha carreira de estar com grandes mestres do mundo da gestão, né? Eu já estive com Jim Collins 3 vezes, eu já estive com Rancharan, com Peter Senge, e uma infinidade, uma lista gigante, e eu vou resumir para vocês. Liderança, segundo Jim Collins, saiba quem você vai colocar a bordo, depois você tem a estratégia, porque são as pessoas que vão realizar a sua estratégia. Líder que tem medo de ter equipe forte não pode estar na sua empresa. E não é exceção, isso é muito comum. E qual é o papel de vocês, que são os donos ou donas das empresas? Reconhecer quem são esses líderes e fazer o seu trabalho com firmeza emocional para você mostrar para a sua equipe que tem espaço para pessoas que estão engajadas e têm desempenho. E fazer bons acordos. Fazer bons acordos. Eu sou sempre, e isso eu aprendi, a gente, para desligar uma pessoa, é honesto, então tem que ser fair play, tem que jogar na bola. Antes disso, eu dou o feedback, eu oriento, eu digo o que eu quero para quando eu quero, isso é ser assertivo. O erro é que as pessoas não sabem fazer isso, muitos dos empresários. Eu espero que não seja o caso de vocês, aliás, vocês estão aqui para isso, para melhorar como empresário. Agora, você só vai conseguir saber quem são os bons líderes para trabalhar na sua empresa se você for um bom líder, em primeiro lugar, entender de gente, tiver um nível de consciência elevada, saber qual é o lugar que a sua empresa quer ocupar no mercado, para onde você vai, porque dependendo do teu negócio, da estratégia, você vai precisar de um tipo de competências ou de outros tipos de competências. Agora, principalmente, escolha alguém que complemente o seu talento. Complemente o seu talento. E um ponto importante, tem a diferença entre o líder e o chefe, né? Um líder, ele não tem que se sentir ameaçado, porque ele é um líder, ele tem a característica de realmente fazer as coisas irem para frente. Um chefe, sim, muitas vezes ele pode ter a característica de, eu tenho um cenário que eu estou ameaçado. Então, não tem que ter medo na hora que você prepara alguém, porque você já tá vendo que você vai para uma outra posição. Então, não tem que ter esse medo. Óbvio que a gente tem que avaliar quem são as pessoas que a gente está colocando dentro da nossa empresa, que eu acho que é super importante isso na hora que a Carla colocou aqui como contratação. E como reflexo, saber quem a nossa empresa é reflexo das pessoas que a gente tem, né? Vamos avaliar. O próprio Alisson, ele coloca um gráfico, que ele coloca, né? Uma parte do gráfico são as pessoas que concordam com os projetos da sua empresa, outra parte são aquelas pessoas, a maior parte que está meio ali, está no meio, e tem aqueles outros que criticam. É muito mais fácil você tirar quem critica e pegar quem está no meio e puxar junto com os demais que estão indo para frente, do que você ir focar em quem está dando trabalho, em quem não quer que o negócio vá para frente. Então, identificar quem são os potenciais e trabalhar nos potenciais é mais importante do que ficar trabalhando em quem não quer colocar o negócio para frente. É aquela coisa de tirar o ovo podre, né, de dentro da cesta de ovos, porque senão ele vai contaminar os outros. Então, isso é importante. E aí eu reforço, o tema da autoconfiança o líder, ele é autoconfiante, ele está aqui para se entregar, ele está aqui na jornada de transformação do outro que está ali com ele. Então, eu queria só reforçar esse ponto. Eu só vou adicionar um pontinho, porque assim, é pergunta ampla, resposta ampla, né? Sim. Tem um mundo de informações aqui, né? Mas quando a gente fala de demissão, né? Qual o lado difícil da demissão? Porque todo mundo passa por aquela, poxa, tem que demitir alguém importante, uma liderança, tudo mais, é uma dor terrível, né? Mas o lado difícil da demissão é a demissão em massa, né? E a demissão em massa, grande parte das vezes, quando não é por uma falha de gestão da empresa, algum problema financeiro, ela vem por falta de cultura, né? E aí tem um ponto que é importante. Quando a gente fala de liderança, eu acho que assim, não só a empresa está vista o tempo todo, mas o líder está visto, entende? E eu acho que é isso que é importante a gente ter consciência. A gente, como líder, está o tempo todo se vendendo para bem ou para mal, entende? Então, no momento que eu estou aqui ou em qualquer outro lugar, eu estou atraindo ou afastando bons líderes de mim. É óbvio, né? Porque eu já tive líderes que a gente comprou a empresa simplesmente porque assistiu uma palestra, veio conversar comigo, fez muito sentido para o meu grupo e ele veio para dentro. Ou seja, tu está o tempo todo atraindo e afastando outras lideranças, né? E aí vai muito de ti como líder. Quer dizer, que tipo de líder tu é? Eu sempre brinco que tem algumas, não vai dar tempo de falar, mas algumas
características que eu acho muito importante num líder, né? E, assim, tem, de novo, né, é amplo pra caramba, mas algumas coisas que eu enxergo como extremamente importantes. A comunicação. Não tem como existir, por exemplo, a pessoa falar que, poxa, mas daí se o cara se evoluir, eu vou perder meu lugar. Ele não está sabendo de alguma coisa, provavelmente. Ele não está sabendo que, tipo assim, tem um lugar mais alto, provavelmente, entende? Porque para ele ter esse medo, tipo assim, ele não sabe que tem um próximo passo para ele, né? Ou qual é esse próximo passo. Por exemplo, dentro das minhas empresas, o cara, tudo que ele quer é formar um monte de liderança. Por quê? Porque é a chance dele de poder entrar e liderar uma empresa, entende? Tipo assim, ele vai para um outro nível. Então, talvez falta de comunicação. Um outro ponto é o brilho no olho, né? Tipo assim, a gente atrai muita liderança pelo projeto que tu tem, os propósitos que tu tem também. Então, e as pessoas percebem isso. Se eu falar dos meus projetos aqui, tipo assim, vocês vão ver o meu olho brilhando, entende? Eu querendo conquistar, tipo, o limite dentro daquilo. E isso é mais uma característica que vai atrair ou afastar as pessoas de vocês, de acordo com os projetos que vocês têm. Mas então, olhem para si, entende? Porque eu garanto uma coisa, as pessoas que vão estar com vocês, elas vão ter aquele orgulho de vocês, entende? Se ela não tiver isso, já está errado. E se ela não veio por isso, tipo, ela não está ali querendo conquistar junto contigo e tendo orgulho do que ela está conquistando junto contigo, dificilmente ela vai se tornar um grande líder dentro dos teus negócios, entende? E ser genuíno, né? Gente, vamos para a próxima pergunta. Desculpa, eu queria comentar a pergunta tá do Alex ainda. Tá. Acho que eu vou muito na linha do que o Alisson falou. Esse líder tem que ter a visão de onde a empresa vai chegar. Ele vai fazer a base dele muito forte, porque ele sabe que vai chegar no próximo patamar. Tem que ter muito bem elaborado, não só para o líder, mas para todos os colaboradores, o organograma da empresa. Tem um assistente, um analista que está aqui, cara, mas eu quero chegar no próximo nível. Para eu chegar no próximo nível, eu sei o organograma da empresa, da minha gestão, eu vou fortalecer o meu assistente aqui, porque se eu continuar fazendo o que eu sou até hoje, analista, eu não vou subir. Então, ele fortalece, e isso vai criando uma fortaleza grande na empresa e vai subir no organograma, né? E também o gestor, ele vai fortalecer a equipe dele porque ele quer assumir a diretoria, ele quer assumir uma gerência. Isso é muito importante. Esse brilho no olho que o Alisson falou também, semana passada eu participei de uma entrevista onde meus 2 coordenadores estavam na entrevista e falando para esse candidato, né? Eu me emocionei na entrevista, que eles falaram tão bem da empresa que meus olhos lacrimejou assim. Falei, caramba, eles já sentem isso na empresa, né? E a pessoa que estava sendo entrevistada falou, cara, eu quero participar disso. E ela começou segunda-feira, não estava lá ontem, ela começou ontem, né? Mas a gente já percebe essa cultura muito forte, e isso quem transmite é a liderança, e a gente começa a contaminar todo mundo, cara, bacana, muito bacana. Legal. Próxima pergunta. Acho que é o Gregory, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Como diz meu amigo Renan, é um prazer inenarrável estar aqui participando com vocês. Inenarrável, inoxidável. Eu me chamo Gregory Bevilacqua, sou CEO da Argo Tech. A Argo ela é uma empresa de Venture Builder e Soft House. A gente tem essas 2 linhas de atuação, desenvolve os projetos de escopo fechado e aportamos recursos tecnológicos e financeiros em startups. Hoje a gente tem um portfólio de outras startups investidas por nós. E hoje nossa sede fica em Fortaleza, no Ceará, e aí eu tirando um pouquinho o foco da gestão de pessoas e trazendo mais para a estratégia de negócio e comercial. Eu perguntaria a vocês, diante desse cenário, diante dessa expertise da empresa, se vocês estivessem na cadeira aqui da Argo, do lado de cá, o que vocês pensariam como estratégia comercial e estratégia de negócio para alavancar ainda mais faturamento, clientes, negócio, estrutura, robustez, Estamos planejando uma expansão de escritório comercial aqui para São Paulo, e aí eu queria entender um pouquinho do lado de cá o que vocês fariam nessa situação. Pode. Só eu vou te pedir só para responder mais uma questãozinha. Quem é o tipo de público que vocês querem pegar, né? Hoje nossos ICP são indústrias, principalmente, e empresas de grande porte. Para desenvolver projetos de escopo fechado. Os projetos para elas. Na Venture Builder são startups em fase inicial, ali até o MVP. Então são os 2 públicos. Isso. Vocês compram as startups ou participam Isso, delas exatamente. e vendem os softwares para as grandes empresas. Como um soft house. É a mesma empresa que faz isso? Isso, exatamente. Tem 2 linhas de atuação.
Ah, entendi. Hoje, internamente, a gente tem a Venture Builder, e aí tem uma equipe que toca isso, um comitêzinho de avaliação e execução, e nós temos a parte da Software House, que é um dos projetos de escopo fechado, que é o que paga a conta hoje, né, a maior parte. Claro. As startups da Venture Builder atendem os clientes da Água? É Isso, Tá. exatamente. Ah, tu usa as startups para Isso. atender eles. Isso. E qual o teu foco? Tipo assim, quando tu fala em, ó, estou abrindo, né, estou indo para São Paulo, qual o teu foco? Qual das duas coisas, né? A Software House. A Soft House. Exatamente. Perfeito. Eu vou dar uma pensada, vocês têm que adicionar? Você ia falar? Não, eu só ia destrinchar um pouco mais, porque assim, ele tem hoje uma empresa, vamos pensar aqui. Aí dentro dessa empresa ele criou uma Venture Builder. O que é uma Venture Builder, para quem não conhece? Como se fosse um grupo que ele pega startups e nessas startups ele oferece serviços para que essa startup se desenvolva. Pode ser um serviço jurídico, pode ser um serviço da área contábil, pode ser vários serviços para ajudar essa startup a crescer. E hoje, assim, o nosso foco é oferecer tech. Hoje é tech. Para essa Venture Builder, por exemplo, ele oferece o desenvolvimento de software. De software, exatamente. Então, tem uma empresa X que lá ela tem uma solução e ela precisa fazer o crescimento, o desenvolvimento desse software. Então, ele, como Venture Builder, ele deve ter uma parte do investimento, deve ter uma participação acionária, um equity, Isso. e ela entra para dentro desse escopo dele. Então, lá, ele tem 8 empresas que ele ajudou no desenvolvimento do software. Isso. Você pega na fase 0 ou você... Isso. Tá, olha, ele pega isso é legal, porque ele pega na fase 0 uma ideia, estou olhando para vocês aqui, ó. Ele pega aquela ideia na fase 0 e ele investe no software e ele tem um pedaço de participação dessa empresa. E essa empresa vai ser tracionada dentro da Venture Builder dele. Esse é o modelo de Venture Builder. O outro modelo é um cenário de aceleradora, que todas se falam. Aí tem outro modelo que é um cenário de incubadora. Aqui, por exemplo, ele tem uma empresa que ele vai fazendo isso. Nada impede que nenhum de vocês tenha a mesma coisa. Porque, por exemplo, a Cris tem uma empresa de RH. De repente, a Cris pega a empresa de RH dela, ela viu uma startup de RH e ela fala, olha, essa minha solução, eu consigo te ajudar em X formas. Eu posso ter uma participação dentro da sua startup, fazendo um trabalho com essa empresa. No caso, ele faz com software. Estou só trazendo para vocês entenderem como que funciona a conexão de uma Venture Builder. Tração e desenvolvimento. Por exemplo, você falou que você só atua com desenvolvimento de software. Como é que eu cresço uma Venture Builder? Quando eu começo a ter outros braços que eu consiga atender quanto mais no crescimento dessa empresa. Então, por exemplo, você falou desenvolvimento de software. O Alisson, ele faz um trabalho de olhar o ecossistema inteiro da empresa, né? Você olha a área jurídica, contábil, que também é um cenário Venture Builder, o teu modelo. Então, quanto mais braços eu consigo atender, mais eu consigo ajudar essa startup a crescer. Porém, o seu nicho é software. Como é que eu vejo também um outro cenário de crescimento? Qual é o teu core business? Qual que é a quantidade de tipos de clientes que você consegue atender? É só o mercado de construção, é isso que você falou? Não, de água. Indústria. Indústria. E indústria na Software House e startup. Mas não tem nenhum nicho de indústria específico. Não. Então, ótimo. Então, ali você vai começar a ter que fazer mapeamento de startups que precisam do cenário de desenvolvimento de Venture Builder. Para desenvolvimento de software, que tem um monte, porque braço de desenvolvimento de dev quase não tem. Então, na verdade, acho que até se você começar a buscar isso em eventos de aceleração, lista de fundos que buscam investimentos à base 0, que é sem desenvolvimento de MVP no papel, você já começa a identificar oportunidades. Só que assim, você vai colocar investimento e software. Isso. Você vai ter um risco maior. O teu risco de investimento ele é um pouco maior. Isso. Porque você vai pegar a empresa ali no começo. Você não pega uma empresa com a MVP já testada. Isso. E aí você vai tendo escala. Você vai trabalhando e vai tendo escala. Você é um desenvolvimento do ecossistema. Isso. Como é que o ecossistema consegue me ajudar a trazer mais gente para cá? Só que, ao mesmo tempo, de novo, você tem um risco grande, porque você vai investir sem saber se a startup vai estar rentabilizando 100%. Como é que é a tua forma de contrato? É um contrato de invest, normal. Investe normal. Só que aí você coloca e tem o retorno na hora que ela rentabiliza? Exatamente. Tá. Um outro modelo que ele colocou, um contrato vest, que ele entra com a startup, me corrija se é esse que está o seu. A startup entra, vai ter uma participação do equity dela na hora que ela começa a rentabilizar. Isso. Então, isso também é uma outra coisa super interessante, que não é comum de todas as pessoas fazerem, que é ter o vest de eu ter o investimento só depois. Normalmente, eles querem logo, né? Isso. Porque é um risco, mais uma vez, de uma Venture Builder fazer. Por isso que a diferença de uma Venture Builder, ela ajuda no crescimento. Ela faz o build mesmo, ó, construção.
A aceleradora ela já pega algo um pouco construído e traciona. A incubadora ela pega um projeto que está ali, que você quer deixar ele... Não é que é parado, você quer continuar o desenvolvimento dele, mas você quer deixar ele numa incubadora. Uma coisa que pode te ajudar a crescer é criar escopo de mentorias, colocar mentores dentro da sua Venture Builder, criar lá uma aba que eu vou ter mentores para ajudar a acelerar o processo de crescimento dessas startups. Não vou contratar jurídico, contábil, não vou fazer tudo isso. Você cria um board e com esse escopo de mentores, de repente eles podem ter uma participação acionária, pode ter um vest dentro desse contexto, e eles te ajudarem a fazer a escala dessa startup, por exemplo. Porque você só faz o software, mas e o resto? Isso. Por exemplo. Então, pensar nesse... O que eu faço no ecossistema? O que eu vou juntando de pecinhas para responder à necessidade que essas startups têm? E fazer um mapeamento. O que ela precisa? Perfeito. E aí, lembrando assim, é um capital de risco, né? Isso não é Sim. o que dá retorno a curto prazo, né? Médio e longo prazo. Médio e longo prazo, normalmente são 10 anos, gente, a análise de um investimento em startup. Tá? Isso, a gente está plantando agora semana agora para colher futuramente, né? E de fato, o core principal, que é o que traz faturamento, é a soft house, né? O desenvolvimento de software sob demanda para as grandes empresas, né? Hoje lá do Ceará, algumas com atuação nacional, inclusive, né? Mas o nosso foco ainda comercial está lá, né? A minha recomendação para você na soft house, você trabalha com as grandes empresas, né? Você ter muito claro qual é a oportunidade que você tem de mercado, porque é uma conversa de B2B, Isso. né? Você vai falar com um comprador do outro lado, que representa uma grande empresa, e mapear dos seus concorrentes o que você tem de diferencial para que aquele cara que está sentado lá do outro lado, que vai escolher qual software comprar, você ter muito claro isso, do que você faz de diferente, qual o valor que você agrega, você trabalha com otimização de custo, com aumento de receita, qual é o diferencial que você tem perante os seus principais concorrentes e quais empresas eles não estão, eu faria realmente um mapa. Quais empresas, qual o tamanho, quanto de dinheiro tem na mesa? Qual o tamanho quais são esses clientes? Quem dos meus concorrentes está nesse cliente? Qual é o nível de satisfação? Porque ele já tem isso, você vai ter que mostrar que o seu é melhor. E aí você desenhar uma estratégia cliente a cliente, porque no seu caso isso vale a pena, porque a gente está falando de bastante dinheiro e não é uma estratégia de pulverizada, é uma estratégia bem específica de abordagem. Tá? Tu é de tech? Isso. Ah. Formado em ciência da computação e em gestão de projetos. Entendi. Algumas coisas assim, então a Software House é uma das investidas ou ela é a tua empresa principal? É a principal soft house. Ah, tá. Entendi. A Argotec hoje ela é uma soft house. Em 2020 a gente começou um ramo de atuação na Venture Builder, aportando esse recurso nas startups. Entendi. Perfeito. A origem foi a soft house. Como tu tem crescido hoje? O que tu tem usado? Rede de relacionamento. Relacionamento. Rede de relacionamento. Tipo assim, é o mais padrão. Tu tem equipe comercial hoje? 2 pessoas. Ativa? 2 pessoas. O que tu tá fazendo? Tá fazendo, tipo assim, busca em lista? O que tu tem feito com essa equipe? Rede de relacionamento também. São pessoas influentes na cidade que aí tem contato com o gerente comercial na Upvida, aí traz um projeto da Upvida para cá, e que tem contato na Unimed, traz um projeto da Unimed para cá. É tudo nesse nicho assim do que... Entendi. Mas você tem equipe de vendas? Temos 2 comerciais. Tá. Já pensou numa máquina tipo Sales, um Inside Sales? Já pensei, mas assim... Tu já o que é um rodou alguma Inside coisa Sales? assim? É bom explicar. Já estudei o livro, né? Receita previsível. A Receita Previsível, exatamente. O Inside Sales, por exemplo, é uma área dentro da empresa que ele faz o atendimento por telefone. Então, você tem o face-to-face, que é o que vai atender cara a cara com o vendedor. Por exemplo, ele tem na equipe lá 2 pessoas que vai a campo, vai nos clientes. O Inside Sales, normalmente, ele vai fazer um atendimento, vai fazer um atendimento remoto, que tem lá um SDR, alguém que identifica o lead, valida aquele lead, checa e depois ele põe para um vendedor. Ou, às vezes, o próprio SDR é o próprio Inside Sales, onde ele faz toda a venda interna, tudo por telefone. Agora, cada vez mais as coisas acontecem pelo digital. Ele vai lá por Zoom, faz a reunião, às vezes até fecha o negócio. Ou ele passa para o face-to-face para campo, fechar lá dentro do cliente. E essa é uma equipe que normalmente ela é mais enxuta, porque ela está remota, ela está dentro de casa, ou na própria casa deles, fazendo essa atração de vendas, né?
E é um custo menor. O que eu só me pergunto é porque, como são produtos de high ticket, né, eu não sei se de fato funcionaria. Mas eu já, Depende, é aí que tá, eu já vendi muita coisa assim, É. funciona. O ponto é assim, ó, o que tu tem de mais padrão quando tá vendendo software? Relacionamento, comercial ou empresas front. É o mais padrão que eu já vi, sabe? Esses 3 caminhos. Comercial, tu desenvolve um comercial baseado no teu tipo de público. Por exemplo, eu tenho pouco público, pouco volume de público. Tu vai ser mais 1 a 1, tu vai ser muito mais personalizado, tudo mais. Então, a forma de gerar lead para o vendedor, ela vai ser tipo mais na mão, entende? Quando tu tem volume, tu vai estar gerando lead provavelmente às vezes com iscas e tudo mais, gerando lead para os vendedores, tu tem volume. Então, o teu caso é menor volume, tu consegue ser específico, tá? Então, com 2 vendedores, tu já poderia estar fazendo um bom trabalho. Acho que tem que ver a estrutura que tu está executando. Se não está tentando aquele cold call antigo, como é que tu está fazendo? Primeira coisa, fluxo de cadência, entende? Isso. Pensa em estrutura de e-mail, né? Tipo, sem layoutzinho de e-mail, não. E-mail normal. Tipo assim, manda um e-mail e daí tu vai colocar, normalmente a gente usa Hamper, tantas ferramentas assim, tu vai escrever um fluxo. Ele vai receber um no dia, outro no outro. Tu vai pegar a galera que toma decisão dentro da empresa. Os caras são influenciadores, decisores. E vai colocar ali. Quando ele existe a resposta, vamos marcar uma conversa, aí o STE, o qualificador, vai entrar em contato para realmente fazer esse primeiro contato e aí passar depois para um vendedor. Isso é um mais padrão, tá? Tem 1 bilhão de variações disso, mas comercial, relacionamento, e o terceiro é quando a gente utiliza uma outra empresa que venda alguma outra coisa para te entrar dentro daquela empresa. Por exemplo, quando tu pensa em ecossistema, quando tu pensa numa empresa, tá? Tu tem os produtos que são de entrada, tem os produtos meio e os produtos fim. Vamos dividir nessas 3 categorias. Os maior lucro, maior volume, maior escala normalmente, tá? Um bom front-end, um bom produto de entrada, ele vai ter mais escala e ele vai ser mais fácil de vender. Quer dizer, eu não vou ter tanto desafio na venda, certo? Quando tu pensa em um ecossistema, uma estrutura de empresas, e eu faço muito isso, eu acho que é uma das estratégias mais bacanas de fazer e quase ninguém utiliza. Eu utilizo outra empresa vendendo outra coisa para esse público. E depois, quando ela se torna cliente aqui, eu uso esse relacionamento para vender outro. Isso é. Entendeu? Tipo, e tanto é que meus concorrentes dessa empresa nem sabem, eles acham que eu estou lavando dinheiro, não sabem nem onde que eu estou gerando um cliente, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem algumas empresas, por exemplo, de forma bem prática, dentro da Great Pages, que é um software para criação de sites e landing pages, né? A gente tem um público que é agências de marketing, certo? Só que eu tenho uma indústria de café. Sabe por que eu tenho ela? Ela é uma indústria que vende café para criativos. A gente tem 3 cafés, é o Briefing, o Brainstorm e o Deadline. A gente vende para agências. Recorrência. Entende? Só que eu também tenho... A gente fez uma sociedade com o Igor Moraes, que ele é agências lucrativas. Eu tinha uma marca chamada Agências Lucrativas, eu chamei ele já tinha o negócio dele. Vamos montar junto? Vamos. Ele vende educação para as agências. Eu tenho 3 ou 4 empresas que eu consigo vender para as agências e atrair para depois vender com as empresas que eu teria que vender, que eu teria muito esforço comercial. Por quê? Eu tiro o esforço comercial, quanto mais para back-end o teu produto for, mais esforço comercial. Quanto mais para front-end, menor. Ou seja, muitas vezes essa empresa ela não consegue fazer o front-end. Porque, tipo assim, putz, eu vou vender um negócio de R$100, R$200, R$500, R$1.000, depois eu vou tentar vender um de 250 mil, 500 mil, não tem como. Então, o que tu faz? Bota uma outra empresa, usa esse relacionamento e tu cria uma linha. Tu só tem que construir uma boa estratégia de comunicação para levar ele da primeira empresa para a segunda. Para te ter uma ideia. Sabe quando eu estou vendendo na reunião do Great Pages, que é R$199 para a agência? No final eu falo assim, olha, tu não quer receber uma caixinha com alguns brindes aqui da Boom Café para você experimentar no nosso café Deadline, para você entregar as coisas no prazo aí, como é que tá? A gente manda uma caixinha para ele, então me passa teu endereço. 5 dias depois ligo para ele, ó, e aí, como é que gostou do café? Olha só, eu posso te mandar um primeiro mês grátis aqui, eu faço alguma coisa. Por quê? Porque eu consigo colocar ele na minha receita recorrente de 680 já na outra empresa. Então eu uso o relacionamento de uma e outra. Eu sempre brinco assim, uma boa estrutura de empresas, ela cria a menor dissonância possível e o menor esforço, porque essa boa conexão ela cria menor esforço. Então pensa assim, o meu pitch para a agência no Great Pages, o vendedor fala 20 minutos. Eu acrescentei 1 minuto. E eu, tipo assim, só para você ter uma ideia, quando a gente comprou a indústria, a gente aumentou 4 vezes o tamanho dela em 35 dias. Por quê? Porque, 1, agências, 2, eu falei para eles, isso aqui não é só para agência. Isso aqui serve para todo mundo, porque todo mundo tem deadline. Então, o que eu falei?
a gente tem uma agência que é uma agência de marketing só de tráfego para franquias, que eu atendo ortodonte, atendo várias empresas. A gente faz o tráfego de cada franquia. O que eu faço? Liga para o cara, olha, não quer botar uma máquina de café em cada um e pegar uma recorrência? Tu entende? Eu cresço qualquer outra empresa muito rapidamente, mas ela tem que estar nos públicos. Então, tu tem que pensar. E isso tem que sair um pouco da caixinha. Porque tu está vendendo software. Só que a relação não é com a tua empresa, é com a empresa que tu está vendendo. Então, tu vai se perguntar que outras demandas eu consigo atender com facilidade ou até comprando uma pequena empresa que atenda à indústria. E eu use essa empresa para depois vender outra. E uma outra coisa, quando você pensa como ecossistema, por exemplo, existem os distribuidores de software. Dependendo do ticket da sua solução, pode interessar para uma Ingra, pode interessar para uma Tech Data, que são os players distribuidores de softwares, que eles têm sim uma equipe de vendas e vão oferecer isso em outros clientes. E uma outra segmentação importante é entender qual é o meu público. É o small, medium business? É o topo de funil? Ou seja, um monte de cliente que não é tão grande? Não, é meio de funil, eu estou lá, clientes de retail. Ou não, vou subir para os grandes bancos, já estou lá no final do funil, que são aqueles mais difíceis, que são os bancos. Cada equipe de vendas tem que ser diferente para cada tipo de indústria, porque existe mais expertise, experiência, tudo isso. Você falou, eu só atendo cliente grande. Grande dentro da região que você está ali. Como é que você pensa em escala? Você quer crescer? Você tem que entender qual que é o seu topo de funil, o meio do funil, o final do funil e quem são as pessoas que vão atuar com isso. E muitas vezes você não vai ter o profissional preparado para cada campo do funil. E aí um distribuidor ele pode te ajudar a desenvolver esse trabalho, por exemplo. Só um segundinho só. Uma das experiências que eu tive é vendedor, conformidade, olhando para isso, conformidade com dominante, é muito bom, detalhista para vender esse tipo de coisa. E outra coisa, era uma... Tu falou, lembrei... Distribuidor? Esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Acho que o que a Lília trouxe é muito importante, segmentação. Cada segmento que eu atuo de cliente, eu preciso ter uma estratégia, uma abordagem de vendas. Por isso que eu falei, olha quem são os seus clientes, olha para o mercado, quem são os seus clientes premium, não sei como você vai chamar a tua segmentação, qual vai ser a estratégia, o que diferencia você entre o seu concorrente. Ontem a gente estava falando de uma empresa, para eu te apresentar, a vice-presidente da empresa, uma empresa global. Ela não vai olhar e-mail, por exemplo. Sim. Ela é outra abordagem. Então, por isso que esse mapeamento, que foi a sua pergunta inicial, que estratégia eu adoto, você precisa ter muito claro quem são os clientes que você quer para atender com o que você tem hoje, ou você vai adotar aqui uma estratégia como a que o Alisson trouxe, para você poder fazer o teu negócio escalar e crescer. É uma estratégia. De que cliente eu quero atender. Eu acho que é muito conectado a isso, na verdade. Tu tem que entender, porque assim, quando tu tá vendendo software, tu sabe como é que é, cara. Se tu vender volume, tu vai ter problema, entende? Então, tem que escolher que tipo de empresa tu é, entende? Eu acho que esse que é o principal ponto, porque se tu é uma empresa que vai vender menos quantidade, mas num valor maior, é uma coisa. Porque se tu for para quantidade, tipo assim, tu quiser velocidade, por isso que eu falei, com 2 comerciais você poderia estar fazendo um trabalho absurdo, entende? Porque tu já tem comercial, tu já usa relacionamento também. Então, assim, networking, tu estar nos lugares ou a pessoa estar no lugar para conseguir esse tipo de relação, comercial e outras empresas gerando, tu tem mais do que o suficiente, entende? É só, tipo assim, ajustar os pontos aqui. Dá para pensar em 15 outras estratégias? Dá. Mas, tipo assim, isso aqui é 80-20, entende? Depois o resto é detalhe. Isso é o que vai fazer a tua empresa realmente crescer. As 3 lá era o relacionamento, a máquina de venda, e a terceira era... Era as empresas front, né? As empresas front, certo. Alguém quer contribuir com algum comentário aqui? Quem vai perguntar? Pedro. Tudo bem, gente? Boa tarde. Me chamo Pedro. Nós temos uma startup chamada Ibrac, que a gente está no Marco Zero aí para poder alavancar. Eu sou médico, com experiência em vendas desde a infância, e o Hélio é administrador, com experiência em vendas, e é o cara que me segura. Então, a gente tem uma startup aqui, a gente está pensando nesse negócio, nesse modelo que chama crowdfunding, é isso? Crowdfund. Isso, quando é um orçamento participativo e tudo mais.
Em que momento a gente deve tomar uma decisão nesse sentido? Vale a pena? Quais as vantagens, quais as desvantagens? Como fazer se isso seria uma saída para quem está tentando alavancar financiamento nesse início? Tá, o modelo crowdfunding é um modelo em plataforma. Por exemplo, existem várias, tem AngelList, a própria Bossa tem uma chamada plataforma Plata, só que você tem que atender a tese daquela plataforma para você ir para o modelo crowdfunding, que é justamente, você coloca lá a sua empresa, ela vale, sei lá, 1 milhão. Mas aí eu quero vender 10% da minha empresa dentro da plataforma crowdfunding, então eu vou anunciar lá 100 mil. Aí você vai colocar lá que 50 pessoas podem fazer a compra de pequenas cotas. Então, você vai ter 50 investidores nesse modelo crowdfunding. O problema disso... Problema não, porque é critério de cada founder. Você não sabe quem é o investidor que vai ter uma parte da sua cota ali. Você não tem o critério de escolher quem é o investidor. É o investidor que vai estar lá, que se associou, que passou nos critérios da tese do fundo ali e entrou, mas você não conhece. E o que eu sempre trago para as startups é quem escolhe o investidor é a startup. Não é o investidor somente. Por quê? É quem vai estar te acompanhando ali na jornada. Você vai ter smart money no modelo crowdfunding? Não vai ter, é muito mais difícil. O que você vai ter de benefício? É mais quando realmente quer fazer, é quase que fosse um banco, né? Vou fazer uma captação, várias pessoas vão colocar um dinheiro. Eu tenho investimento em crowdfunding. Eu tenho, porque eu quis pulverizar as minhas formas ali de fazer o modelo de investimento. Até pelo pool, tem uma parte que a gente também coloca para crowdfunding, porque tem uma rentabilidade. Mas pela forma é diferente. Então, sempre a startup tem que entender o que eu quero nessa jornada que eu estou fazendo de startup. É uma jornada. Porque eu quero pegar 10% e colocar para crowdfunding, eu quero colocar 10% e fazer o FFF, que a gente chama de Friends, Family and Fools, onde eu vou pegar um grupo de pessoas e vou começar. Não, eu quero achar um investidor anjo, que ele vai colocar um capital e com aquele investidor eu vou começar, com aquele dinheiro, começar a rentabilizar. Tem que entender bem qual que é o momento que vocês querem fazer, porque, como você falou, é o momento zero. Esse é um momento muito importante, porque ele pode te levar para os próximos momentos, para as próximas fases. O que eu sempre digo para a startup é, não entrega 30% logo no início. Vocês têm que estar para uma próxima série, pelo menos com 70% junto dos founders, para conseguir pensar em chegar numa série A. Óbvio que não é assim, porque a taxa de conversão é muito baixa com relação às startups que vão dando certo. Mas conhecendo mais sobre isso, fica mais fácil na hora de começar a tomar decisão. Outra coisa, os family offices. Eu quero ir para um caminho family office, eu quero ir para um caminho venture capital, porque tem diferença. Você tem que entender a tese do family office, a tese de um modelo venture capital. Então, na hora que você fala crowdfunding, por que já começar por crowdfunding? Se questione isso. Será que esse é o caminho ideal para fazer agora? Ou será que eu tenho que ir por um Family, Friends and Fools? Ou será que eu tenho que colocar o meu dinheiro, que a gente chama de bootstrap, do meu sócio, e a gente testar o modelo para depois a gente buscar uma captação? Então, tem que entender o que vocês querem para depois ir fazendo o ciclo. Eu gosto de... Não, vamos lá. Eu sempre falo assim, cara, a melhor forma de tomar investimento é quando tu já tem um pouco mais de certeza, sabe? Tu nunca vai ter certeza absoluta, mas é muito mais fácil quando tu já sabe fazer as coisas rodarem. Eu vejo muita gente pegando investimento mais ou para salvar uma empresa ou para testar um negócio, entendeu? Só que, tipo assim, tu sempre toma um risco junto com isso, o teu nome e tudo mais, sabe? O que eu gosto de dizer é, primeiro, valida. Você tem experiência em vendas, né? Então, tipo assim, o primeiro passo é esse, fazer o negócio rodar e vender, entende? Quando as coisas vendem, tu pega dinheiro para amplificar, entende? Porque pegar dinheiro para testar é complexo. Outra coisa, crowdfunding. Tem outras opções e talvez sejam melhores para vocês. Principalmente porque, normalmente, quem começa por isso é que não tem nenhum relacionamento, não tem nada, entende? Então, ele precisa do dinheiro ele precisa do dinheiro para testar alguma coisa complexa, entende? Ele não tem crédito no banco, né? Exatamente, não tem crédito, não conhece ninguém. Porque assim, só na rede de relacionamento que tu tem aqui, talvez tu resolvesse isso, tu entende? Então é olhar para as coisas, para as possibilidades que tu tem, porque tu poderia escolher alguém para estar perto, e não ir só pelo dinheiro, porque assim, o dinheiro ele vai amplificar, entende? Agora, se tu olhar, eu vou pegar esse investimento dessa forma, eu só vou pegar o dinheiro, não vai ter nenhuma ajuda, e ainda eu estou testando um negócio, estou no ponto zero, sabe? Roda um pouco às vezes, sabe?
Dentro disso que vocês falaram. Eu, em 2016, 2015, eu deixei minha carreira executiva, e 2016 eu tive uma grande ideia de inovação na educação e montei uma startup com sócios, errei em várias coisas, né, nesse momento do sócio, mas o que eu quero colocar da minha experiência é isso que o Alisson trouxe. Eu me apaixonei pela ideia, eu fiz tudo com o meu investimento próprio, e não validei antes, e já fiz uma coisa mega, ultra. Né? Enfim, envolvi um monte de gente para ter o melhor curso, super inovadora a ideia na época, mas eu não testei, e eu fui para uma coisa grande logo. E esse foi um grande erro que eu cometi. Então, é para validar, porque, às vezes, a gente, como empreendedor, a gente se apaixona pela nossa ideia, né? E eu cometi esse erro. Posso só adicionar uma coisa, porque eu acho que faz parte da experiência. Assim, ó. Quando eu fui montar o Great Pages, por exemplo, tá? Ele não chamava Great Pages, ele chamava Great, e só por um motivo. Eu não sabia que software eu ia ter. Entende? Eu sabia que eu ia montar um software, eu já tinha feito vários outros, então assim, eu sabia desenvolver, eu queria alguma coisa escalável. Então o que eu fiz? Da forma mais simples possível, com o menor dinheiro possível, né? Eu construí assim, ó, fui lá no Canva, sabe, para desenhar. Fui lá no Canva e escrevi assim, ó, Great Pages, Great Chat, Great não sei o que lá, Great não sei o que lá. Eu criei uns 5, 6, tá? Great alguma coisa. Aí o que eu fiz? Qual foi o segundo passo? Construir uma página de vendas para cada um. Eu olhei todos os concorrentes de cada um dos mercados e eu, assim, o que faz mais sentido de comunicação. Eu olho tudo a nível de critério de avaliação. O que as pessoas utilizam para tomar a decisão de comprar um tênis, entende? Então, o que elas utilizam para comprar um software de landing page? Então, eu olhei para o landing page, eu olhei para o chat, eu olhei para não sei o quê, para não sei o quê, para o CRM, olhei todos. Construí páginas de venda. Aí, eu fui lá no Facebook, botei um anúncio. R$100 em cada um, R$200 em cada um, mandando para as páginas de venda. O que eu tinha no final disso? Eu tinha tipo, um volume de pessoas que tinham interesse, porque ela se cadastrava e quando ela ia para a página de obrigado, eu falava, ó, a gente está em desenvolvimento, mas a gente te avisa, tá? Só que ela se cadastrou. Eu tinha um lead. Então, eu sabia mais ou menos o custo do lead, eu sabia tipo, o custo em tráfego, eu sabia um monte de coisa, tipo assim, rapidamente. Depois, peguei essas pessoas e comecei a fazer pesquisa com elas, identificar, tipo assim, olha, por que tu está procurando um outro software nisso aqui? Porque o que ganhou foi Great Pages. Só que exatamente o software no mercado mais concorrido que eu tinha testado. Só que como é que esse cara ganha, sendo que é o mercado mais concorrido, tem muitas opções e com muita grana, gente com muita grana. Aí eu fui analisar as pessoas, olha, por que tu está querendo trocar? Por que já tendo um software querendo trocar? Porque ninguém tem isso aqui. Aí eu, isso aqui. Fui lá, modifiquei a página, foquei só nessa proposta de valor e testei de novo. Acabou. Eu já tinha uma resposta, entendeu? E eu comecei a desenvolver aí? Não. Eu tinha meus alunos da imersão, né? Aí eu abri uma live com todo mundo, fiz um pitch lá, falando assim, ó, gente, eu vou vender o valor anual, 50% de desconto aqui para vocês. E o software vai estar entregue daqui a 6 meses. Fechou? Fiz o pitch, vendi com um valor muito bom, mostrei tudo que a gente teria, e eu vendi, tipo assim, 80 planos anuais. Porque eu já testei a minha comunicação de vendas. Aí eu comecei a desenvolver. Entende? Então, eu fiz várias coisas antes de começar a pensar em dinheiro. Porque a primeira certeza que tu tem é que tu consegue vender. Tu consegue comunicar aquilo para vender. Entende? Aí depois tu pode muito bem testar um pouco de escala para ver se só não é uma demanda reprimida que tu pegou sem querer ali. Mas assim, é tudo para evitar pegar dinheiro e tipo assim, testar as coisas depois. Né? Tu vai testar coisas depois, mas pelo menos o básico testa antes. Entende? Na época. Mas aprendi. Fiz tudo ao contrário, mas aprendi. É só uma colaboração, Pedro, a gente estava até conversando isso aí, tinha um amigo que queria montar lá em Fortaleza uma parte de aquelas vendazinhas de prédios corporativos, né? Aquelas lojas que vendem produtozinhos, alimento, bebida, os snackzinhos, cerveja, tá? Aqueles markets de condomínios, né? Só que voltado para prédio comercial, né? E ele precisava de 200 mil para fazer isso, né? Ele reuniu 25 amigos, cada um dava 8 mil, né? Eu fui um deles, inclusive, ele falou, cara, ó, vocês vão me dar isso aqui, o meu plano de ação é esse, eu vou capitalizar, daqui a um ano eu devolvo 16 para vocês, eu vou dobrar o capital. E assim fez, aí juntou os amigos, a rede de relacionamento interno, cada um deu um valor,
E ele montou, conseguiu, cumpriu a parte dele e tal, e tudo certo, né? Então, quando a gente fala de crowdfunding, né, pode ser essa parte mais formal dessas plataformas, só que tem um nível de exigência para isso, ou na própria rede de relacionamento consegue levantar um capital Esse X é para o desenvolver. FFF. Friends, Family and Fools. O Fools é a brincadeira de ser aquele que, tipo, é literalmente essa palavra mesmo, mas é. Porque tem gente que entra nesse negócio e tem um risco e acaba perdendo. Que pode acontecer. E a diferença desse processo é que ele teve um compromisso de retornar em dobro depois. Alguns não, entram com um percentual acionário e tem um percentual da empresa, 0,5%, 1%, porque ele faz uma conta de um valuation estimado e fala quanto seria esse investimento lá dentro. Mais alguém? Mais alguém quer fazer uma Mais pergunta? alguém? A gente tem mais 11 minutos. Tem alguma pergunta? Então, Aproveita, gente. Ítalo. tudo ok? Eu só quero me conectar um bocadinho de gente aqui, Já estamos fechando negócio aqui. Então o Klinger vai. Boa, vai ser de novo para o Alisson, que eu acho que eu estou no momento de tentar tracionar, escalonar, e sei que ele trata muito sobre esse tema. Na tua mentoria, você falou sobre os ciclos de crescimento, novamente. Você falou que é comum as empresas encontrarem um platô. Você falou sobre a consequência disso, que pode ser, por exemplo, os empresários cansarem, né, falarem, pô, essa empresa não cresce, não é legal, né? Você começa a ter uma visão pouco positiva sobre a empresa, porque você não sente que está em progresso. Mas o fato é muito comum esse platô, né? Qual que você acha que é o erro mais comum dos empreendedores para ficarem presos no platô, para além do que você falou, que é enfim, o cansaço, né? Mas do ponto de vista mais operacional ou mais técnico, geralmente quando você vai lá e destrava, o que estava faltando? Nossa. A gente tem... Vamos lá. O que é um platô, né? Platô é aquele momento em que a tua empresa chega numa média de faturamento, ela estagna. Imagina isso. Tipo, tem um gráfico, tu está crescendo, então tu está mês a mês crescendo, chega um momento em que ela meio estagna, ela fica numa média de faturamento. Imagina que fature 100 mil, vai ficar tipo 105 no mês, 98 no outro, 95, 102, e fica assim, certo? Isso é um platô. Então, é um momento onde tu está preso numa média. Eu sempre brinco que eu faço essa conexão de empresas com jogos. Alguém joga videogame aqui? Eu não estou sozinho, pelo menos 2, né? 3. Tem que ir para a próxima fase. Então, eu sempre falo assim, que cada platô ele determina um nível, certo? O que é um nível dentro do jogo? Alguém conhece o Mario? Sim. Não é piada, pelo amor de Deus. É o Super Mario. Tu tem níveis, né, no Mario, né? Tu tem níveis, né? Então tu começa no nível 0 lá, tu vai aprender a mexer no Yoshi, depois tu vai para a fase 1. E cada fase que tu vai passando, tu só precisa de, normalmente, um pouco mais de dedicação. Entende? Um pouco mais de esforço, um pouco mais de habilidade. Só que tem níveis que não é isso só. Então vocês vão subindo de níveis, vocês vão travar às vezes 6 meses, às vezes 3 meses, dependendo do tamanho da empresa, às vezes 1 ano, às vezes 2, e vai ficar travado. Cada nível, ou ele vai precisar de mais esforço em alguma coisa, ou ele vai precisar de algo novo. Entende? Esse é o ponto. Agora imagina o seguinte, que tu vai crescendo e chega num nível que por mais que tu coloque mais esforço, isso é o mais comum, eu encontro muito empresário aqui, por mais que coloque mais esforço, que faça as coisas, que melhore um pouco, parece que não surte efeito. Mais esforço não surte mais resultado. Entende? E aí tem um ponto. Normalmente é alguma coisa que tu não está vendo, é um ponto cego. Entende? Como no Mario. Quem jogou Mario sabe, tu chega na primeira fase do segundo mapinha, tem a peninha, né? E aí tem um buraco desse tamanho. Aí o jogo te olha para ti e fala o seguinte, ou tu usa a peninha, ou tu fica aqui. Entendeu? Só que talvez isso seja, ou tu aprende a contratar as pessoas, ou tu fica aqui, ou talvez seja, ou tu aprende a construir uma cultura, ou tu fica aqui, ou tu aprende a construir uma equipe comercial, ou tu fica aqui, ou tu aprende a construir estratégia de marketing, ou tu fica aqui. Pode ser um monte de coisa. E cada nível que tu tiver vai ser coisas diferentes, entende? Óbvio que tem alguns padrões quando tu olha empresas do mesmo tamanho ou em mesmas áreas, mas o que vale é, tipo assim, alguma coisa que tu não está olhando. E, às vezes, só de tu ter a oportunidade de buscar sobre aquilo, tu já passa de fase mais rápido.
Porque, por exemplo, só de estar aqui, o que isso aqui te abre de possibilidade? Pelo menos eu posso te falar uma palavra ou uma coisa que, poxa, eu acho que é isso aí, deixa eu anotar e depois eu pesquisar melhor. Entende? A gente falou tantas palavras aqui, por mais que a gente explique, fala, receita previsível, poxa, não dá para resumir em 5 minutos isso, entende? Mas pelo menos eu dou a oportunidade, a gente dá a oportunidade, poxa, eu vou ler melhor sobre isso, vou ver as possibilidades. Então, é enxergar, pelo menos identificar onde que está o ponto, entende? E isso é a parte mais difícil. Eu juro para ti, assim, a parte mais difícil do negócio não é resolver o problema, é identificar ele, entende? E às vezes tu tá ali 6 meses, eu sempre falo, imagina que tu joga em Mario, eu não sei o quão bem vocês jogam Mario, mas eu jogo bem, né? E aí tu chega numa fase que tu trava. Só que tu me entrega o controle e eu passo dela em 1 minuto. Entende? Por quê? Porque eu tenho algumas habilidades, ou eu sei enxergar, eu sei perceber algumas coisas diferentes de vocês. O mesmo vale para uma empresa. Se eu pego uma empresa de nível 200 e entrego na mão de um líder de nível 10, o que acontece com a empresa? Ela cai. E se eu pego uma empresa de nível 10 e boto na mão de um líder nível 200, o que acontece? Ela sobe. Porque o nível 10, para o cara que está no nível 200, ele é muito simples. Entende? Então, às vezes, está perto das pessoas que já passaram por aquilo, ou pelo menos consigam observar o teu negócio e dizer, cara, porque é tão louco que é o mesmo nível de alguém que joga Mario há muito tempo chegar para um iniciante e dizer, cara, isso aqui é só fazer isso aqui, é alguém que já tem muitos negócios ou passou por muitas experiências, entrar no teu negócio e dizer, cara, é isso aqui, é simples. Porque é aquilo, é olho treinado, sabe? A gente desenvolve. Então, talvez seja uma coisa simples, entende? Mas olha principalmente para esses pontos, assim, cara, comercial, marketing, aonde que eu estou travando? No que eu estou travando? Eu não estou conseguindo gerar demanda, não estou conseguindo atender, o que eu não estou conseguindo fazer? E vai afunilando, porque a parte mais difícil é identificar. E uma outra coisa importante é você pensar com uma visão de inovação aberta, que a gente chama de Open Innovation, né? As empresas têm a área de Open Innovation. O que é uma área de Open Innovation? É uma área que eu tenho pessoas que tenham capabilities diferentes, capacidades diferentes. Eu vou pegar uma pessoa do marketing que pensa diferente, com uma pessoa de RH, com uma outra pessoa da área contábil, com uma outra pessoa, e vou separar elas do contexto das outras. E vou separar elas para pensarem diferente, para criarem coisas diferentes, sem estarem, não é contaminadas, mas sem estarem naquele dia a dia de todas aquelas ações. E aí elas vão ter que pensar diferente. Eu vou dar esse incentivo para elas pensarem diferente, ou seja, trazerem soluções de uma forma que elas não estejam no dia a dia. Então, tem áreas nas grandes corporações, e corporações menores também, que eles separam as pessoas, um grupo pequeno, e dali vão surgindo as novas ideias. Então, você tem um refresh, você vai dando uma atualizada nas coisas que estão acontecendo. São pessoas que vão pesquisar sobre temas, são pessoas que vão viajar e conhecer outras coisas do ecossistema, são pessoas que vão estar em eventos, vendo o que está acontecendo, o que está tendo de novo, porque tudo é uma questão de, eu estou aqui, o que tem para fora que eu não estou olhando que eu posso trazer para dentro do meu negócio, que é o que vocês estão fazendo aqui. Tem um monte de mente borbulhando aqui, sem dúvida, pensando em coisas que vocês vão levar para dentro do negócio de vocês, para dentro do ecossistema de vocês, os relacionamentos de vocês, que vocês não tinham pensado antes. De uma certa forma, vocês vieram para um cenário de inovação aberta aqui, onde cada um tem uma visão diferente e vão voltar diferente. Então, muitas vezes, dentro da corporação, não dá para colocar um funcionário num treinamento como esse, mas, espera aí, o que eu consigo fazer? O que eu consigo separar para que eles foquem e tentem desenvolver e trazer ideias novas, né? Essa mentalidade de inovação aberta tem transformado bastante as corporações, inclusive, em inovação aberta, as startups estão se conectando também, porque, às vezes, uma startup ela pode vir para transformar o crescimento de uma corporação. O que eu ia contribuir aqui é o seguinte, depois de identificar o que o Alisson trouxe aqui, que você identificou, prioriza o que você vai fazer. Porque se é comercial, tem um monte de coisa que pode ser feita. Se é liderança, tem um monte de coisa que pode ser feita. Se você vai montar uma área de inovação, tem várias coisas que podem ser feitas. Prioridade, foco, isso faz a diferença, porque daí vem a execução. E é aí que você vai realmente ganhar o jogo, que é na execução. E o que, às vezes, eu vejo empresários fazendo, as empresas, não são empresários, as corporações têm planos de linhas e linhas e linhas e linhas e linhas de ação. Uma parte. Como é que se acompanha isso? Plano sem gestão, sem ação, é alucinação. O que faz a diferença, tem a estratégia, que é importante,
e tem a execução. Sem execução, as empresas morrem na praia. E execução passa por gestão. E ninguém dá conta de fazer 200 coisas ao mesmo tempo. O tempo é finito e o recurso é finito. E falando em cultura, você mostra o que é importante na sua empresa, na cultura, onde você dedica tempo e dinheiro, que são recursos escassos. Aí você diz que aquilo é importante. Então, se há inovação, você vai dedicar gente para ficar lá uma semana, um mês, ou fazer parte da atividade dela, você está dando mensagem para todos os seus colaboradores que a inovação é importante, porque você está dedicando um recurso escasso. Agora, foca na execução. Bom, um adicional rapidamente. Então, eu sempre brinco que existem 4 tipos de líderes quando a gente está escalando uma empresa, certo? Tem o perdido. Eu pergunto, não sabe nem onde está. Né? Imagina que está subindo uma montanha, né? Eu pergunto onde tu está, a pessoa não sabe. Tem o que é campista. Ele é viciado em platô. Tipo assim, ele vai parar num platô e vai ficar lá. E tá tranquilo para ele, porque tá tudo organizadinho, as coisas acontecem no horário, tá tudo certo. Entende? Muito mais cuidadoso, mas viciado no platô. Se mantém. Tem o alpinista, que é aquele viciado em escala. Tipo assim, ele só quer crescer. Entende? E o último tipo que eu brinco é o guia, que é o cara que sabe o momento de crescer e o momento de organizar. Entende? São os 2 momentos que tu vai ter dentro de uma empresa. Principalmente no começo, que isso vai ser dividido claramente, né, entre esses tempos. Agora, quando a gente fala em execução, eu sou, teoricamente, você sempre fui, né, o cara de escala. Então, eu sempre gostei muito de me manter em crescimento. Só que o ponto é, muitas vezes, tu fica só em execução, por ter esse tipo de perfil, tu fica só em execução. Então, tu, por exemplo, eu preciso fazer tal coisa. É aqui, ó, e já começa a fazer tudo. Tu nem pensa direito. Só que tu descobre no final daquilo que não era aquilo. Entende? Então, assim, ter o hábito de realmente analisar, avaliar bem e ir para a coisa que realmente faz sentido é muito importante. Você não gasta muito tempo em execução que não gera resultado. Aí entra nesse ponto. Muitas vezes, a tua execução vai ser muito rápida, só que tu está executando coisas que tu não deve executar. É como se tu estivesse jogando Mario, na fase 10, e treinando habilidades que tu vai precisar na fase 100. Por quê? Porque tu não sabe exatamente o que tu tem que fazer ali. Então, olhar para os teus recursos, para o teu tempo, para as pessoas que têm, o dinheiro que tu tem, e colocar esses recursos na coisa que te leva para o próximo nível, agora é a melhor opção. Fechou? Fechou, gente. Eu preciso sair, gente, líder. Não, vai lá. A gente Eu preciso. já vai encerrar aqui. Tá, eu tenho uma reunião agora e eu preciso pedir licença para vocês. Vamos fazer. Estou por aí, é um prazer. Vamos fazer agora, quem quiser fazer uma contribuição, porque depois a gente vai ter um convidado especial aqui com a gente. Mais alguém? O Thiago quer fazer uma pergunta. Tá, então tá. Rapidão. Acabou. Alisson, tudo bem? Sou o Thiago, sou CEO da Anyway Pro, um software que faz gestão de acesso. E a minha dor hoje é escalar o meu produto. E o produto, ele está no perfil de clientes, de grandes clientes. E você falando aí para criar um produto de entrada, de front, a gente vinha conversando dentro da empresa para ter um subproduto. E fez muito sentido você estar falando isso. E a minha pergunta é sobre o Inside Sales. Também já testei de todo jeito lá na empresa, mas não consigo fazer esse ajuste, bicho. Entendeu? Marketing, do mesmo jeito. Essa pergunta que eu queria fazer. Você aconselha ser interno dentro da empresa, terceirizar? Como é que fica esse Inside Sales com o marketing? Essa é a dor, acho que não minha, acho que de vários. Vamos lá por partes aí, né? Só eu entender, o software que tu vende é personalizado? Não, ele é um software já de mercado, que faz gestão de acesso. Se tu vender 1 ou 10, não vai dar mais esforço ou menos esforço. Isso. Fechou. Então, tu tem escala. Exato. Então, tipo assim, qual é o teu público? Em grandes indústrias, hospitais, empresas, mais de 200 pessoas. Legal. Tu tem um software que consegue abranger muita gente, mas tu não tem um Escolas. mercado que é, tipo assim, tão fácil de penetrar, né? Tipo assim, tu não tem volume de clientes, né? É isso, né? Então, vamos lá, cara. Inside Sales funciona, de novo, né? O ponto é tu adaptar as coisas, tem que adaptar. A gente testa muita coisa errada e, assim, é como tudo dentro do negócio. Tu vai pesquisar no Google, tu vai achar 50 formas diferentes de fazer e cada um tem certeza que a sua é que funciona. O ponto é tu ir testando aos pouquinhos. Eu não sei o tamanho da empresa, então, assim, quando a gente olha para Inside Sales, coloca alguém e vai testando.
tem adaptações, e se tu pegar alguém com um pouquinho de experiência já de outra empresa, daqui a um pouco, isso faz mais sentido ainda, porque tu pode agilizar muito a informação que tu tem ali, né? A gestão de conhecimento que tu tem do Inside Sales. E eu gosto muito, e aí depende também da empresa, de equipes internas. Mas mesmo quando a gente não consegue ter equipe interna, pelo menos a liderança de marketing eu gosto de ter interna. Mesmo que o resto seja freelancer, essa pessoa gerencia as outras, o líder tem que estar dentro. Por quê? Porque, cara, é core, entende? Marketing e vendas é o que determina o teu crescimento, entende? Então, tem que estar ali dentro, tem que estar tomando decisão, gere conhecimento e tem que estar junto, entende? O líder que eu tenho de marketing dentro da holding é o cara que está comigo há 8 anos já, 7, 8 anos, entende? Por quê? Porque ele está junto nos projetos, ele está participando das coisas, porque a gestão de conhecimento que ele tem e o quanto a gente consegue escalar uma empresa está tudo assim gerido através dele, entende? Então eu gosto de equipe interna. Se tu tem possibilidade, coloca todos. Se tu não tem possibilidade, coloca pelo menos o líder, que aí tu vai pelo menos conseguir ir crescendo essas coisas. Ninguém acerta de primeira. Tipo assim, mesmo quando tu contrata uma consultoria e tudo mais, tu vai ter adaptações, são ciclos de melhoria, entende? Porque se tu pegar qualquer método e aplicar ele por inteiro, vai precisar de algumas adaptações para o teu cenário. E o ponto é o quão rápido tu desiste. Entende? Porque se tu desistir já no primeiro ciclo, não funcionou, entende? Pô, como não funcionou? Funciona em outras áreas, então a gente tem que descobrir o que está faltando aqui. Quer dizer, como é que está sendo atraído os leads? Tipo assim, está atraindo através do marketing ou vendas está indo atrás, tipo assim, ativo, né? Então isso é um ponto, porque se tu estiver atraindo através do marketing, tu tem um tipo de lead, um tipo de abordagem, está atraindo diretamente, como é que tu está fazendo isso? É com fluxo de cadência, está fazendo ligação direta? Quem são as pessoas dentro dessas empresas que tu está identificando para focar? Talvez tu esteja focando na pessoa certa, falando a coisa errada, ou falando a coisa errada a coisa certa para a pessoa errada, entende? Então, são muitas variáveis, o negócio é anotar, organizar elas, e assim, a gente está sem tempo, mas Inside Sales, marketing, gosto de equipe interna, e assim, é fazer até funcionar, entendeu? Boa, porque obrigado. funciona. Esse é o fato. E terceirizar, tomar cuidado para não terceirizar o que é crítico. Mapeia. O que é muito importante? Será que tem que estar lá fora já? Ou será que eu tenho que entender aqui dentro e ver se está funcionando para deixar bem maduro para depois eu pensar em terceirizar? Dá uma avaliada, acho que isso é importante. O que é crítico dentro da organização? É a gestão de conhecimento, né? Eu acho que é o maior erro que alguém pode cometer. É colocar a gestão de conhecimento fora. É que nem uma empresa, é que nem eu brinco assim, sabe por que eu vendi minha empresa? Eu percebi uma coisa mais simples do mundo quando eu tinha uma agência. Eu tinha 24 anos, eu tinha crescido ela dos 16 aos 24. Tá? Eu tinha muito cliente, 350 clientes ativos, grande parte deles, 60%, 80% do faturamento vinha de mim. Sabe? Eu percebi uma coisa muito simples e que a maioria dos empresários faz. Nenhum deles sabia o que eu fazia para ele ganhar dinheiro. A única coisa que ele queria, no final do mês, um relatório dizendo quanto que eu gastei e quanto que eu ganhei. Ele não queria saber o que eu fiz. Entende? Ou seja, se eu aumentar meu preço, se eu quebrar, ou se qualquer coisa aconteceu, eu fechar um contrato com um concorrente e tiver que quebrar o contrato com ele, ele perdeu 60%, 80% do faturamento. Zero gestão de conhecimento. E marketing e vendas é tipo assim, basicamente está dizendo o seguinte, os teus motores de tração, o que traciona a tua empresa. Tipo assim, se tu terceirizar isso, tu vai ficar muito na mão. Em algum momento vai ficar na mão. Entende? Então é gerir, é ter o conhecimento e organizar dentro de casa. E se você, às vezes, fazer a análise de quanto está gastando com a terceirização, você pode montar uma equipe dentro da sua empresa que vai respirar só a sua marca e você vai gastar o mesmo. Não é? É que tem algumas visões, por exemplo, qual que é a liability que eu tenho? Às vezes você não quer você prefere terceirizar do que contratar. Mas assim, o que é crítico, avalia que às vezes é importante contratar. Bom, gente, obrigada. Agora a gente vai ter uma pessoa muito especial aqui. Eduardo Chiniachik.